que a pessoa tem uma tendência assim, se identificar com isso? Como que ela pode discernir se ela de fato é... O que define se ela é um superdotado ou se ela não é, assim? Eu acho que tem, assim... tem várias facetas, várias características, mas o ponto principal, mais profundo, é a maneira de sentir, de enxergar o mundo assim, é uma maneira de viver quase, né? Então, assim, você vai ver que geralmente são pessoas que vão ter um senso muito forte de desconexão com o mundo inteiro, mas não porque elas não entendem o mundo, é porque elas nunca conseguiram se conectar, de fato, com muita profundidade. São poucos deles, e esses poucos que têm isso, que eu vou falar, eles têm uma saúde mental muito melhor, uma saúde emocional bem melhor. São poucos esses que chegam na vida adulta que tiveram conexões, assim, profundas na infância e na adolescência. Então, por exemplo, com os pais, geralmente começavam a se complexificar o pensamento, e na medida em que ficava cada vez mais complexo o pensamento deles, mais profundo, eles começavam a se isolar, porque eles não conseguiam falar sobre aquilo e serem entendidos ou entenderem os outros, né? Eventualmente, até vamos supor, é uma família do interior, assim, uma cabeça mais religiosa, fechada, e tem um filho ali que começa a fazer uns questionamentos filosóficos sobre a existência, assim. Questionamentos profundos que você não teria que prestar atenção numa criança falando aquilo, ou num adolescente falando aquilo. E assim, às vezes não entende mesmo, sabe? Às vezes não entende mesmo o que o cara tá falando, porque às vezes é complexo entender o que ele tá dizendo mesmo, né? Eu já atendi pessoas que, como eu disse, pessoas que não tinham estudo formal de psicologia, filosofia, e eu me esforçava para entender o raciocínio deles. E quando eu chegava no raciocínio deles, eu entendia que fazia muito sentido. Ou seja, realmente o pensamento dos caras era meio complexo mesmo e extremamente abstrato, né? Então, acho que a principal coisa que a grande maioria deles consegue se sentir parte disso quando você fala e eles se conectam, não é nem as partes que fala de inteligência ou de QI, porque, ao contrário, isso eles costumam dizer que eles têm muito baixo, eles não costumam acreditar nos testes de QI que dizem que eles são inteligentes, eles costumam ter uma baixa autoestima com relação a isso, mas o que eles identificam na lata eu enxergo o mundo dessa forma, eu não conseguia me conectar com as pessoas, ninguém me entendia, eu me sentia um ET, eu me sentia um alien, tanto é que a gente fez um grupo de pacientes meus, e a piadinha deles lá dentro era essa, eles falavam assim, que bom que a gente encontrou outros aliens aqui, porque essa brincadeira de assim, de realmente se sentir fora do planeta, porque você não consegue conversar com as pessoas, né, porque as pessoas não entendem o teu ponto, ou você tá ali sentado, querendo aprofundar um tema, e as pessoas estão falando do último seriado que foi lançado, e o cara tá falando ali do pressuposto filosófico do seriado, né? Vai ser o cara, por exemplo, que vai assistir o Matrix e vai associar com Platão e com não sei o quê, com teoria da epistemologia do conhecimento, etc, etc.